Bora ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Chegamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 12, agora a partir do versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32, lendo a Bíblia na sequência todos os dias, para encorajar você a ler a palavra do Senhor. Todo dia, ler um capítulo, ler livros inteiros, vamos ler a Bíblia inteira para conhecermos ainda mais a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, os pastores estão aniversariando no dia de hoje. Pastores e pastoras, parabéns. O nosso carinho, o nosso abraço a vocês. Se você é uma ovelhinha, tá muito atento ao aniversário do seu pastor, da sua pastora, é só mandar aqui pro nosso Debate 93, que ao final do programa nós queremos honrar aqui pastores e pastoras que estão aniversariando no dia de hoje, e também a esposa do pastor ou o esposo da pastora, quando estes não são pastores também. É só mandar pra cá, pro nosso debate. Manda rapidinho o nome do pastor, da pastora, ou da esposa, ou do esposo, o nome da igreja, que vai ser um privilégio muito grande a gente poder mandar aquele abraço, orar junto no final pelas suas vidas e seus ministérios. É só mandar pro Debate 93 pro nosso WhatsApp. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É, minha gente, olha aí, tenho visto pais dizerem verdadeiros absurdos na hora da raiva. É isso o que diz uma de nossas ouvintes aqui, minha gente. Ela diz assim, ó: sem pensar, falam que os filhos são bandidos. Que isso? Tem pai que fala isso, gente? Tem pai que fala que os filhos são bandidos, que as filhas são prostitutas, filhas prostitutas e filhos bandidos. Tem pai que fala isso do seu filho, da sua filha, entre outras coisas.
É o que diz a nossa ouvinte. O pior é que muitos desses pais são cristãos. Sei que os filhos têm a capacidade de irritar profundamente, mas sei também que palavras desse tipo marcam toda uma vida. Qual o poder da palavra dos pais sobre a vida dos filhos? Um filho pode ter a sua vida totalmente destruída pelo que dizem seus pais? Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Como usar esse poder para o bem? Quero ouvir a opinião do pastor Gilson Bifano, presente aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor, eu tô impactado aqui, eu tô surpreso. Eu quero até, pastor Gilson, pedir aqui aos nossos ouvintes que conhecem histórias assim de pai que chama filho de bandido, filha de prostituta, mãe que faz a mesma coisa. Compartilha aqui, me mostra que isso aqui é fato, que você conhece. Não precisa nem contar muita história, não. Conheço, já aconteceu comigo, porque realmente é uma coisa que me impressiona muito. Pastor, muito bom dia, será bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, colegas aqui, bom dia, ouvintes. Realmente isso pode acontecer e isso é profundamente lamentável, porque quando um pai se dirige dessa maneira, ele está formando na vida da criança, do filho, a questão da autoestima. Tá? Então a autoestima é muito importante. A autoestima ela é construída especialmente nos primeiros anos de um ser humano, especialmente até 11, 12, 13 anos. E aquilo que nós falamos como pai vai ter um impacto severo na vida, na construção dessa autoestima. Então, se um pai, por exemplo, até de brincadeira, acorda o filho dizendo: vamos lá, vagabundo, acorda, mesmo que seja de brincadeira, isso pode afetar, isso pode influenciar na construção da autoestima baixa da criança. Então, nós como pais devemos ter muito cuidado, porque tudo que nós falamos a pessoa ouve, mas acima de tudo fica guardado na mente, no coração, e isso vai ter um impacto ao longo da vida dessa criança. O pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo. Um de nossos ouvintes aqui de JR chamam sim, e muito mais. Tem pai que diz assim: tomara que você morra, seu burro, capeta. Meu Deus. Bom dia, meu querido JR, bom dia aos amados debatedores, bom dia essa audiência maravilhosa. Eu quero começar mandando aqui um grande abraço para minha querida esposa Marta, que foi e é até hoje uma companheira, uma ajudadora nessa tarefa de educar filhos e me ajudando a não cometer esse tipo de erro com os nossos filhos. Eu tenho visto sim, JR, muitas pessoas que cometem esse tipo de erro. Eu tenho visto muita gente amaldiçoando seus próprios filhos. Isso não depende da formação acadêmica, isso não depende do nível cultural ou social. Nós vemos gente de todas as faixas fazendo horrores, impregnando, gravando na mente, no coração de filhos, coisas terríveis. E a gente sabe que a formação dessas crianças, como o pastor Gilson já acabou de dizer, a formação de uma criança, ela é absorvida muito, muito, muito por aquilo que os pais fazem, pela atitude dos pais. A formação de um filho, ela é devida muito ao caráter e aquilo que os pais fazem. E muitos pais não vigiam. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele adverte os pais para que eles não irritem, não tratem seus filhos de forma que façam que eles fiquem irritados. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, ele faz uma advertência terrível em relação a isso, ou séria, Colossenses 3:21. Ele diz que nós devemos ter cuidado com os filhos, e há muitos pais que têm irritado e amaldiçoado seus filhos, e os pais têm sim poder de amaldiçoar ou de abençoar. Querido pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, seja bem-vindo também. Uma de nossas ouvintes, pastor, dizendo aqui: o pai das minhas filhas sempre chamou as minhas filhas de prostitutas. Meu Deus. Outro ouvinte, JR, eu conheço uma mãe que chama o filho dela de diabo. Pastor, eu realmente eu não me acostumo com isso. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, colegas da mesa e essa audiência fantástica desse programa. Nós vivemos num tempo difícil de desconstrução de valores, porque não é isso que a gente aprende. Não é nem esse que usa esse tipo de palavreado. Eu tenho grande dificuldade de crer que ele aprendeu dessa maneira, que fizeram com ele dessa maneira, mas seja como for, né, nós estamos sendo chamados a transformar o mundo. Não imagino que vamos transformar o mundo usando
esse tipo de vocabulário, né, esse tipo de conotação. Eu, vindo agora, eu sempre passo ali pela rodoviária e entro na livraria, teve um pequeno livrinho que me chamou muita atenção, eu vou comprar assim que eu puder. É um dos netos de Gandhi, e numa das falas ele diz assim: eduque seus filhos sem violência. Ele conta que o primeiro-ministro visitou lá o seu avô e numa saída do avô, eles iam almoçar e ele disse assim: eu quero comer omelete, garoto, quero comer omelete. O Nehru perguntou a ele: você está acostumado a comer ovo? Ele disse: estou. Aí teve o almoço. Terminado o almoço, já em casa, Nehru falou pro menino assim: perguntei à sua mãe, e a sua mãe disse que você não está acostumado a comer ovo. Em quem eu devo acreditar? Olha, que palavra, que ensino. Ela não chamou o garoto disso, daquilo. Quem eu devo acreditar? Em você ou devo acreditar na sua mãe? Eu acho que hoje nós somos chamados a reeducar essa sociedade. Porque se nós falamos do mesmo que todo mundo fala, se agimos da mesma maneira que todo mundo faz, que reeducação é essa que nós, enquanto servos do Senhor, estamos querendo fazer nesse mundo? Pastora Raquel Dias é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, chegou aqui no nosso estúdio, sempre muito bom tê-la aqui também entre nós. Pastora, eu tenho lido aqui algumas opiniões dos nossos ouvintes, e fala dos nossos ouvintes, e relato dos nossos ouvintes. Alguns deles têm isso na sua própria experiência pessoal, familiar, de pais que declararam coisas absurdas a respeito deles e sobre a vida deles, coisas que hoje eles vivem a consequência de lembrar, né, de trazer a memória de alguma forma. Isso os impactou. E muita gente está contando casos aqui. Realmente é uma coisa que a gente diz assim: será que alguém vai fazer isso? E o pior é que muita gente faz. Bom dia. Bom dia mesa, pastores. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos amados do Ministério Rema. Jota, eu quero te falar um negócio. Essas palavras agressivas, ofensivas, marcam sim, e marcam de uma maneira tão terrível que a autoestima dessas crianças, dependendo da idade em que elas vêm ouvindo esta palavra, dentro da sua construção de personalidade, elas podem levar para o resto da vida, mas estamos falando para o resto da vida mesmo. Tanto na sua fase adulta, quanto na sua fase idosa, leva para o casamento, leva suas frustrações. Então, o conselho hoje aqui, nessa mesa, sabemos que é um fato, sabemos que é uma realidade. A dura realidade é quando pessoas que se dizem evangélicas, que conhecem a palavra de Deus, proferem palavras tão absurdas como foi falado agora, chamado de diabo, de capeta, de atentado, ou de burro, de incapaz, de preguiçoso. Tem palavras que desse é preguiçoso, imprestável, seu burro, tu não aprende nada, mas que cabeça dura, eu da sua idade. E essa mãe ou esse pai também desconhecendo a estrutura emocional e psicológica, cultural, a estrutura daquilo que eles receberam, nada justifica, mas você sabe que é uma linha, vem vindo. Então isso afeta por demais, e o que a gente quer deixar para os que já são adultos, que entendem, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Traga na sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, porque isso é fundamental. E para aqueles que ainda estão na sua formação, um conselho aos pais: em vez de investir de uma maneira tão absurda e violenta, seja lá pelos problemas que vocês pais estejam vivenciando, separe seus filhos, porque filho é bênção do Senhor, e Deus tem propósitos com a nossa família, e Deus quer família sarada, e eu tenho certeza que nós podemos começar a melhorar. Eu poderia citar dois conceitos, JR, um do Gary Chapman, que fala das 5 linguagens do amor, que uma delas é palavras de afirmação.
sempre falarmos palavras positivas para os nossos filhos. Mas eu vou citar um conceito do Stephen Covey, não sei quantos aqui já ouviram, do banco emocional. O que nós fazemos num banco? Ou depositamos ou subtraímos, né? Fazemos saques. Stephen Covey diz o seguinte, que todo relacionamento é como um banco emocional. No relacionamento pais e filhos, devemos sempre fazer depósitos. O que é um depósito? É uma palavra boa, é uma palavra de incentivo, é a companhia, é o abraço. Então, para 7 movimentos, devem ser 6 depósitos. Depósitos é isso, palavras de afirmação, palavras positivas, elogio, presente, companhia, tudo isso a gente está fazendo depósito nesse banco emocional da pessoa, nesse caso, em relação ao filho. Às vezes, no momento de estresse, no momento de dificuldade, o pai, porque nós não somos perfeitos, não somos pais perfeitos. No momento de estresse, podemos dirigir aos nossos filhos uma palavra negativa. Então, é um saque que você fez. Mas, nesse caso, você já fez 6 depósitos. Então, no momento de estresse, você pode, quer dizer, não é que você vai fazer isso intencionalmente. Sem querer, você diz uma palavra negativa, sem querer, você fez um saque. Mas a pessoa tem um saldo. Então, o que vai fortalecer, o que vai influenciar o relacionamento futuro de pais e filhos, de casais, pode ser aplicado em qualquer tipo de relacionamento, é quantos depósitos nós fazemos nesse banco emocional. Então, Stephen Covey fala sobre isso no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. E é interessante isso. Todas as coisas boas, palavras de afirmação, companhia, presença, ato de serviço que o Gary Chapman fala sobre as 5 linguagens do amor, são depósitos. E no momento de estresse, de dificuldade, a gente fala uma coisa que realmente não cai bem, é um saque, mas nós fizemos mais depósito do que saque. O senhor acha, pastor? O pastor Gilson é um especialista nessa área, trabalha com família há muitos anos, apesar de muito jovem. Quando existem frases, por exemplo, essas frases que a pessoa falou, palavras, né, que os pais falam, é o que está no coração, a boca fala o que está, né, tá alimentado daquilo ali. Pode ser alguma coisa que ele tenha ouvido na própria história de vida, alguma coisa que ele ouça do lado de fora. Eu sei que quando a pessoa explode é o que sai. E, em geral, quando explode é o que sai, se é o que sai é o que está dentro. Existem possibilidades da pessoa, por exemplo, armazenar nesse banco pessoal e não o banco filhos aí nesse aspecto, algumas palavras para serem declaradas para os seus filhos. Palavras que, olha, você é uma bênção. Meu filho, eu te amo. Minha filha, você é uma mulher de Deus. Isso não é no momento de briga, nem no momento, é num momento qualquer. Assim, passando, encontrando, esbarrando, na hora do café, do almoço, indo e vindo, entrando no carro. Esse tipo de frase, qual o impacto que isso tem até para quem fala? Nós devemos sempre ter cuidados, né? Não falar o seguinte, você é uma bênção quando a pessoa faz alguma coisa errada. Às vezes se usa fosse uma repreensão, você é uma bênção, claro, né? Mas quando a pessoa faz algo importante, é sempre bom retribuir, né? Com palavras, parabéns. Quando o filho chega em casa, por exemplo, e guarda a mochila no armário, uma palavra de reforço, parabéns, você é um menino muito organizado, olha, você ajuda muito papai e mamãe, acordando, por exemplo, a criança, vamos lá campeão, vamos lá campeã, você vai ser um vitorioso hoje, você vai ser uma vitoriosa hoje, vamos lá campeão, vamos lá princesa, vamos lá príncipe. Essas coisas são importantes e quando vem uma palavra que pode afetar a autoestima, nós como pais devemos ter um filtro, porque as palavras vêm à nossa mente, porque nós somos pecadores, mas devemos ter esse filtro e antes de pronunciarmos, as palavras ruins devem ser barradas por esse filtro. Então, da mente até a boca existe um filtro, nós devemos sempre estar atentos a esse filtro que o Espírito Santo coloca no nosso coração, na nossa mente. Ouvindo o pastor Gilson, a gente fica pensando como a realidade é dura, é cruel, porque a gente percebe como nós, de uma maneira geral, sociedade,
não nos preparamos para sermos pais, não aprendemos, não estudamos, não nos preparamos de uma forma geral. A Bíblia, ela nos dá o caminho, ela é o nosso manual. Claro, hoje a ciência, a psicologia, as nossas formações educacionais, elas nos dão muito suporte para isso, mas se nós lêssemos apenas as Sagradas Escrituras, já seríamos muito felizes. Mas o que notamos é que os pais não estão preparados para terem filhos e eles não conseguem. A coisa que eu mais ouço: pastor, eu não aguento isso, eu não aguento esse menino, eu não aguento essa menina, eu não aguento ouvir isso, eu não aguento ver aquilo. E isso demonstra um despreparo total. O Salmo 127 diz que esses filhos, eles estão conosco por um breve momento. E nós somos responsáveis pela criação deles para devolvermos esses filhos para Deus, num pacote para a sociedade, para um marido, para uma esposa. E a gente tem que saber o que está fazendo. Educar filhos não é brincadeira, não é uma aventura, não é uma coisa qualquer. Deus trabalha sob princípios e a Bíblia Sagrada me ensina que a autoridade é algo que Deus estabeleceu e os pais são sim autoridade sobre os filhos. São os pais que marcam mais a vida dos filhos. O que você diz para eles, o que você faz, o que você demonstra é o que vai ficar marcado. Não importa o que os outros em volta dizem, o que os pais dizem é o que vai ser priorizado. Então, os pais devem aprender isso, devem entender que o que você fala para o filho é o que o escritor, o sábio, diz em Provérbios 18, 21. As palavras, o que você diz, ele pode salvar ou pode matar uma pessoa. Então, isso é importante. Quando a gente diz para o filho, isso tem uma importância extrema. Então, nós deveríamos pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de falar uma sentença, antes de dizer alguma coisa que possa ofender, irritar. E sempre pensar, elogiar é algo maravilhoso, criticar é algo que vai infringir, vai destruir. Então a gente precisa ter cuidado. E o que eu penso muito é que nós devemos aprender. Hoje existem cursos, pastor Gilson já citou aqui pelo menos 2 obras espetaculares, nós temos muitas outras obras que nos ajudam, cursos que hoje nos ajudam a sermos pais, a aprendermos a criar nossos filhos, e todos nós deveríamos entrar por esse caminho. Entendo que o ser humano, ele foi feito com uma carga emocional para suportar pelo menos o médio, né? Nós não somos de cristal, ninguém é de cristal, né? Mas nós selecionamos as vozes que nós queremos que sejam direcionadoras. Todos nós selecionamos. Por exemplo, na vida militar, eu fui militar por um tempo, eu via colegas treinando como é que humilhava outras pessoas. Agora, se essa for a única voz que esse garoto de 18 anos, 17 anos, ouve, realmente ele está em uma situação difícil. Por isso, né, nós temos outras vozes também norteadoras. A família deveria ser essa voz norteadora, essa voz segura, né? Como eu citei aqui o caso de Neru conversando com um garoto, né? Quem é que está com a razão? Quem que eu ouço? Tinha uma tirinha num dos jornais da formiguinha. A formiguinha acordava assim e tal, e botava a carinha para fora do buraco, aí passava um outro inseto, mas que formiguinha feia! Aí ela fala assim: mãe, fala, lindeza. Não é nada não. Tá compensado, né? Se ao longo do dia nós tivermos vozes compensadoras, nós vamos sobreviver, porque nós não vamos só escutar o que nós queremos. Mas tem uma coisa que, assim, a gente tem que pensar também que o brasileiro, ele não tem hábito de leitura, não é? Eles não têm hábito de leitura, eles não têm hábito de fazer curso, eles não entendem o que é fazer uma terapia com a família. Não estamos nem só falando do tom cultural, mas também emocional. Não estamos nem só falando do tom cultural, mas também financeiro. Nesse momento, as igrejas deveriam partir do princípio de dar um auxílio diferenciado às famílias, porque nós temos hoje, no nosso país, de uma forma geral, as pessoas não têm condição de
comprar, muito menos o alimento, roupa, imagina livros que não são tão baratos. Então, cabe à igreja, todas elas, sejam elas quais forem, estabelecerem cursos, começar a incentivar famílias, porque o nosso país também vem de um desequilíbrio emocional, até por essa carga infinita. Nós não podemos esquecer dessa carga infinita de trabalho. As pessoas saem de casa de madrugada, voltam muito tarde, tem até pouco convívio com seus próprios filhos. Chega final de semana, estão tão estressados, tão desorientados, que parece que querem desaguar toda uma revolta social, econômica, política, em cima dos seus próprios filhos. Concordo com o pastor que disse que está havendo uma falta de preparo nessa condição da paternidade, tanto da maternidade, e nós devemos, nós igreja, seja ela quais forem, trabalhar de uma forma mais ostensiva para ajudar essas famílias a terem um outro padrão de direcionamento, de diálogo, e querendo dizer que pai e mãe pedem perdão. Que isso também é muito curador. Não são raros os casos em que quando uma criança nasce há uma festa. Eu acho que na maioria das vezes, não são todas, infelizmente, a gente sabe que não são todas as vezes, mas em geral, quando uma criança nasce, vai todo mundo para o hospital, maternidade, as pessoas querem ver, as pessoas que podem escolhem um vestidinho bonito para a menina sair da maternidade, para o menino sair da maternidade. Hoje tem gente que filma, que faz fotografia, enfim, tem pai que desmaia, dá um trabalho, desmaia, é a choradeira, e a criança nasce, parece com quem? Há sempre aquela dúvida. O pai diz parece comigo, a mãe diz parece comigo. Quando o menino cresce, começa a ser arteiro, diz parece com você, não é parece com você. Essas mudanças acontecem, a gente precisa relembrar algumas coisas. Não precisamos relembrar. Casais em crise precisam relembrar por que eles começaram a namorar, o que os levou a procurar um ao outro. É bom relembrar isso. E os pais precisam relembrar o que eles viram nos seus filhos. Porque é o seguinte, se a criança nasceu e todo mundo dizia assim, olha, é linda, ou não, né? Tem criança que, né? Eu acho as crianças quando nascem lindas, mas tem gente que diz que parece joelho, que não sei o quê, o povo fala, o povo fala. Todas são bonitas. Na minha opinião, eu tô falando pro senhor, é a sua opinião? Sim. Então nós dois, já somos dois, os outros não falaram nada, são só nós dois, entendeu? Então, aí o tempo passou. Com quem essa criança aprendeu a ser assim? Quem é que ela viu fazendo essas coisas? É claro que não são só os pais, é pai, tio, avô, família, vizinho e tal, não sei o quê. Você tem uma carga de pressão e de impressão dos pais muito grande. Por isso que eu tô falando que a gente precisa, ouvinte, diante das palavras aqui que foram ditas, tão sábias, né? Tão importantes, tão exemplos assim, tão impactantes, que trazem para todos nós assim, o que eu tô fazendo com a vida do meu filho? Se a gente pudesse voltar atrás de alguma coisa que você fez e que você dissesse, olha, eu não gostaria de ter feito isso, eu não gostaria de ter dito aquilo, a gente sabe que não dá, a gente não volta atrás. Mas a gente pode pedir desculpas, a gente pode reconhecer os erros, a gente pode assumir as nossas falhas e conversar. Quem sabe esse recomeço seja importante. Olha, filha, eu disse que você é isso, mas você não é. Você é uma princesa, você é uma lindeza, você é muito amada, é querida. Filho, eu falei que você era burro, mas você não é burro. Você é um homem de Deus, uma pessoa que recebeu da parte de Deus sabedoria, e como Salomão nós vamos pedir a Deus que renove sobre a minha vida e a sua. Sabe, essa coisa de tirar o sapato, sair do salto alto, sentar do lado, conversar, assumir que errou. Vocês acham que isso enfraquece os pais, ou isso traz à figura dos pais um tom assim de mais importância ainda junto com as palavras? Pelo contrário, né? Nós somos tendentes à crítica, à arrogância, né? Nós temos aquela empáfia de dizer assim, não, eu sou o pai aqui, eu é que mando no negócio. Então a gente tem essa coisa que não sei de onde nós tiramos isso, de achar que os filhos são bichinhos, são propriedades nossas, a gente pode fazer o que quiser com eles. Na verdade não é isso, a gente precisa entender o que é ser pai, o que é ser mãe, qual é a nossa responsabilidade, qual é o papel que nós temos nisso.
E muitas vezes nós erramos. Há pais que vivem a vida inteira sem nunca pedirem perdão aos filhos, sem nunca dar um abraço, sem meu filho, me perdoa, eu reconheço que eu errei aqui, eu reconheço que eu excedi um pouquinho, e nós precisamos aprender a voltar atrás, pedir perdão, achar o caminho da reconciliação. Malaquias, o profeta, disse o seguinte: se nós não tivermos cuidado, a nossa terra, a nossa família será ferida com maldição, e há famílias que estão sendo amaldiçoadas porque o coração dos pais não estão convertidos aos filhos e o coração dos filhos não estão convertidos aos pais. É preciso que haja uma conversão, que haja uma unidade, que haja uma comunhão para que a nossa terra seja fértil. E a minha oração é que a gente aprenda isso. Isso não é fácil. Eu sei porque eu sou pai de 2 garotos, e eu sei que não é fácil. A crítica vem sempre primeiro, a arrogância vem sempre primeiro, a gente quer se impor a qualquer custo, e muitas vezes nós precisamos achar o caminho da reconciliação, o caminho da humilhação. A missão principal da igreja é pregar o evangelho, com certeza levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas, na minha opinião, a segunda missão da igreja é ajudar as famílias a serem famílias segundo o projeto de Deus. Por isso que nós estamos nesse ministério há 21 anos, Ministério Oicos, o Ministério com Famílias, que não é uma igreja, nós somos uma agência que ajuda a igreja no trabalho com famílias. A igreja deve ser uma agência educadora para ajudar os pais a serem melhores pais, ajudar os casais a serem melhores casais. Por exemplo, nós temos uma revista chamada Pais e Mães da Bíblia, Erros e Acertos, porque pais e mães da Bíblia erraram e acertaram. O único pai perfeito é o nosso Deus. Tá? Então, a igreja realmente, pastora Raquel, está pecando nesse sentido. Ela precisa ensinar através das mensagens, ensinar através da escola bíblica dominical, fazendo curso para pais, fazendo curso para filhos, fazendo curso para avós, fazendo curso para casais. Muitas vezes a igreja hoje tem um foco muito bom, isso é louvável, no trabalho com casais, mas precisamos ensinar os avós a serem avós. Porque também é complicado às vezes. Pode ser um bom pai, mas depois não vai ser um bom avô, uma boa avó. Então, tudo é um processo de educação. E a igreja tem que realmente encarar esse ministério com famílias como a segunda maior prioridade. Agora, a questão de livros, realmente a gente vê que o brasileiro lê pouco, né? Sim. Mas também precisamos ensinar o brasileiro, as pessoas de nossas igrejas, a priorizar um bom livro. Porque, pastor Raquel, eles gastam com outras coisas supérfluas, né? Mas nós temos que ensinar, pastor, colocar à disposição, eles gastam, né? Só um minuto. Eles gastam com aquilo que é supérfluo, às vezes até dentro da nossa ótica, porque às vezes gastam aquilo necessário. Eu tenho uma biblioteca com mais de 2.500 livros. Os livros que o senhor citou, eu os conheço. Só que eu sei os gastos que eu tenho para manter a biblioteca. E vou te dizer mais, alguns pastores que vão em minha casa ficam impactados, porque que eu gasto dinheiro com aquilo tudo. Porque o seu ministério necessita, né? É claro que uma família brasileira... Aí é toda uma estrutura, quer dizer, uma filha se formou em odontologia, agora faz medicina, a outra é dona de uma clínica odontológica, a cultura. Sim. Meu filho de 18 anos, porcamente, ele deve ter lido já uns 120 livros, curtinho, pequenininho, com uma orientação do pai, bem fininho. O que é que você aprendeu? Só que eu estou dizendo que não é fácil. Cabe à igreja, por exemplo, as revistas que o pastor citou, muito interessante. Aí sim, cabe à igreja trabalhar um material didático, com certeza, levezinho, que aí sim venha trazendo para a pessoa. Eu não lembro bem se foi Mike Burdock, que ele escreveu um de seus livros, parece uma coisa até grosseira, mas ele acabou de dar uma palestra e ele conta que o livro dele estava custando, parece, 100 ou 180 dólares. Aí uma americana chegou e falou para ele assim, não dá para fazer uma promoção? 180 dólares é muito dinheiro. Aí ele perguntou assim para ela, depois desse culto, a senhora vai almoçar em algum restaurante? Claro, vai eu e minha família, etc e tal. Aí ele falou, eu não vou fazer desconto nenhum, eu não tenho culpa se o teu cérebro vale menos que um estômago. Que um lanche, uma coisa assim. Ele quis dizer assim, engraçado, tu vai gastar com comida, vai fazer isso, mas com livro, que vai ser um conhecimento total, não vai. Mas
Então nós temos aqui essa realidade, né? Nós temos a realidade de que a fala é importante, de que a fala tem um significado especial, de que a fala ela pode edificar, como ela pode destruir, ela vai construir ou não, ela vai abençoar ou não. Nós todos temos aqui a consciência disso e devemos então, ouvintes, a partir do que nós discutimos aqui hoje, repensar um pouco as nossas atitudes. Reconhecer o erro, pelo que eu entendi aqui, é um ponto positivo. Sim. Favorece, traz mais honra. É lógico que, eventualmente, no momento que você reconhece, você pode se sentir até fragilizado, vulnerável. Mas olha, você é ser humano, você não é super-herói. Você tem uma vida normal, né? De carne e osso, onde a gente tem que observar os nossos erros. Frases como: meu filho, você é uma bênção. Você é uma bênção. Ditas de forma saudável, não como uma maneira de repreendê-lo. Meu filho ou minha filha, eu te amo. Estou orando por você. Dá um abraço aqui. E até troca de responsabilidade. Olha, ora por mim, que hoje eu vou ter uma reunião, vou ter um trabalho assim assado. Você pode lembrar de mim nas suas orações. Você transmite uma responsabilidade para os seus filhos e você também vai absorver essa ideia de que ele pode também ser uma bênção na sua vida. Vamos continuar trabalhando, porque o trabalho dos pais não acaba nunca. Meu filhinho, quantas vezes já ouvi aqui, eu tenho um filhinho, quantos anos tem um filhinho? 35, filhinho. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Um abraço carinhoso aqui hoje para Maria Severina, completando hoje 84 aninhos, ouvinte do Debate 93. Ê, Maria Severina, Deus te abençoe, parabéns. Estamos juntos no Debate 93. Olha, eu queria ouvir a opinião sincera e franca dos meus debatedores queridos, especialíssimos, estão aqui hoje conosco, para me ajudar a ajudar alguém, tá certo? Março deste ano, a notícia veio à tona agora, não é isso, Luciana? O recepcionista Renato Guber fez o empréstimo no banco para realizar a cirurgia em um hospital particular. Mas ao precisar do SUS, em agosto, com a suspeita de que a doença havia voltado, ele se deparou com o seguinte prazo. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, deu para ele realizar um exame de ressonância magnética, o prazo de 33 anos. Quando é que eu posso fazer o exame aqui? Não, tá errado. Teria dito Renato. E o sistema diz para ele: daqui a 33 anos você volta aí. É um sistema, né? Não é isso, Luciano? E aí, não se trata de um erro no sistema. A justificativa é de que há uma fila de espera de 1.080 pessoas. A demora deve durar esse prazo que aí está. O caso aconteceu em Palhoça, na extraordinária Santa Catarina. Um estado que você, à distância, diz: olha, esse lugar é um paraíso. Não pode ter uma coisa como essa. A notícia é essa, gente. Não é possível. A notícia é essa. Mas é verdade. Então, aqui é o Brasil, né? Nós temos os polos de hiperdesenvolvimento e o contrário também. Nós convivemos com um aparelho de última geração ao lado de um absolutamente precário. Certamente esse que aponta essa quantidade de tempo é alguma coisa precária que está fora de uso, alguma coisa nesse sentido. Porque em Santa Catarina, com a população que não é a maior do Brasil, isso acontecer tem algum erro. Na verdade, eu vou dizer para o senhor que isso é a nossa realidade. Dá vontade de chorar, mas é a nossa realidade. Independente até da modernidade. Nós estamos saindo agora de um processo eleitoral e a gente afirma, sem medo de errar, isso aqui é fruto da maldita corrupção que tira desse paciente a possibilidade de ser curado. A gente acompanha as emergências do Rio de Janeiro, a gente acompanha os hospitais, eu acompanho diversos pacientes e eu tenho visto gente que está morrendo de câncer, porque, infelizmente, o início do tratamento
na oncologia, o início do tratamento na oncologia está demorando perto de 1 ano depois do diagnóstico. Gente, uma pessoa que demora 1 ano para começar o tratamento vai chegar no início do tratamento morto. Não tem jeito. Mas essa é a realidade. E eu só acredito isso aqui a uma maldita corrupção que assola o nosso país. E o SUS, o conceito do SUS é algo muito bonito. É verdade. Né? O conceito do SUS é algo valioso. A questão é implementar esse conceito. E para que isso aconteça é preciso seriedade dos nossos governantes, é preciso um combate à corrupção, é preciso que entra governo e sai governo e se fala na saúde, na educação, mas nós como nação brasileira não temos dado prioridade a esses 2 itens, né? Educação e saúde. Né? E vamos ver como é que fica agora. Nós precisamos, como sociedade, exigir dos governantes, tá, que realmente o SUS funcione no seu conceito básico. Mas eu acho que também esse relato aqui serve para despertar a atenção, porque é claro que a pessoa receber esse resultado aqui, essa notícia, não vai ficar em casa esperando, né? Porque a máquina também, ela fala o que está programada, tá? Então ela vai procurar outros caminhos que com certeza Mas isso olha, vai ser pastorzão, resolvido. Né? Aqui ouvinte dizendo, JR, eu sou de Caxias, estou esperando há 3 anos um exame de ressonância do joelho e coluna. 3 anos. Sim. Não são 33, mas espera um minutinho. 3 anos para ver um exame. A fala do pastor Carlos, para ouvir os demais companheiros, devia assim, a gente devia grafar a corrupção como crime hediondo. Sim. Porque o resultado é isso aqui. E aqui, veja bem, eu estou tendo cuidado aqui para não encorajá-los aqui a falarem de política, porque acho que não é o nosso caso. Passou também, aquela crise toda e tal. Mas corrupção é uma questão de polícia, sem investigação. Isso aqui é para cair no Ministério Público, o cara ir lá. O cara ir lá e dizer assim, pera um minutinho, o que tá vendo aqui? O que tá acontecendo? Não, que o hospital, a máquina do hospital estragou, pode acontecer. Sim. Lógico, pode acontecer. Mas se estragou e não veio o dinheiro, ou veio o dinheiro não veio. Veio o dinheiro para comprar uma outra máquina e a máquina não tá lá para ampliar o hospital e aquilo não foi feito. O dinheiro que veio para isso saiu pro bolso do fulano, do ciclano ou para apartamento de um ou de outro. A gente tem que ter toda essa atenção em relação a esse assunto, porque este é o drama. Nós só não temos hospitais de qualidade por causa da roubalheira. Não é falta, nós somos um país rico. Nós somos um país rico. Existe recurso para tudo por causa dos impostos. Por causa dos impostos, nós pagamos muitos impostos. Então admitir isso aqui 3 anos que seja, 1 ano que seja, ou para começar uma atividade. Queridos, do lado de cá, a bancada da minha direita, pode ser a esquerda também, você pode depender do meu lado, pode falar. Pastor Zé Magalhães. Então, né? Uma pessoa que não atualize o seu endereço corretamente e caia numa lista dessa, ele pode ter que esperar 50 anos. Isso não é normal. Alguém tinha que investir. Uma obra elementar. Não é? Mas sabe por que eu digo que é normal? Deixa eu completar a ideia, por favor. Né? Então, isso é caso de auditoria, como nós temos outros casos medonhos, né? No Brasil como um todo. É assim mesmo, é 30 anos, fica escandalizado hoje e amanhã não. Isso tem que ser motivo de auditoria, aí vamos descobrir que faltou um número. Aí nós vamos cair dentro do que os pastores que antecederam já falaram, tanto o Gilson quanto o pastor Carlos, quanto até o próprio Jota, a corrupção é caso de polícia, porque se enquanto nós não erradicarmos pelo menos em algumas porcentagens, a corrupção do nosso país, a educação, a saúde e a segurança vão ficar, infelizmente, sempre muito banalizadas. E nós temos, sim, pago impostos, o nosso país, pelo que nós estamos vendo com as investigações da Polícia Federal, que Deus continue orientando todos quanto trabalham nesse sentido, nós estamos vendo que não se trata mais de milhões, se fala de bilhões. Se perguntar a um brasileiro em números como que se escreve 1 bilhão, 10 bilhões, eles nem sabem quantos eram, de tanto dinheiro
que é. Ó, ouvinte dizendo aqui que está 7 anos no Rio, aqui na cidade. Aguardando também um exame de ressonância. Sim, mas isso é verdade, JR. Então vejam, eu queria muito. Eu trago aqui a opinião dos nossos ouvintes, o relato dos nossos ouvintes, até porque eles precisam falar. Tá certo? Ninguém aguenta mais ficar. Então, essas pessoas que são reais. Eu não quero Eu falar até disso. admito, assim, tô admitindo. A possibilidade. Esse negócio é 33, né? Tem um negócio errado. É verdade. A gente fica aquele negócio, não é possível e tal. Agora, a pessoa de 3, de 7, de 10, que a gente tá vendo Porque aqui. se você for acompanhar, talvez na cidade desse rapaz de Santa Catarina, só tenha um aparelho de ressonância para a cidade inteira. É muito provável o que está acontecendo. E se a gente for. A gente não quer. Eu não quero aqui ficar fazendo ou ter uma tendência político-partidária, não tem nenhum envolvimento político. Mas se a gente pegar, JR, de 2007 até 2018, quantas pessoas morreram nos nossos hospitais, morreram nas filas das emergências, morreram nas emergências dos nossos hospitais municipais e estaduais, por falta de condição de atendimento, e não é por falta de dinheiro, não é porque não tem equipamento. Tem hospitais no Rio de Janeiro que os equipamentos estão guardados dentro de uma sala, esperando para apodrecer. Não é porque não tem gente para montar, é para que eles apodreçam e se comprem outros. No Rio de Janeiro, os depósitos de remédio, eles ficaram fechados durante anos para os remédios apodrecerem e se comprar remédios novos sem licitação. E não é por falta de alguém que veja a validade dos remédios, não. E não é por falta de gente que precise do remédio, não. É por causa da maldita corrupção e da ambição dos políticos que agiram nesse estado e no país inteiro até ontem ou até essa semana, sem que ninguém tomasse uma providência. Ouvinte dizendo, aguardo uma cirurgia de mioma desde 2009. Agora, uma pergunta. Eu não sou advogado, mas não teria um caminho através da justiça, uma liminar? Claro. Então aí nós temos que orientar essas pessoas que procurem um advogado, e a igreja também pode oferecer serviço nesse sentido, porque existem caminhos. Não só esperar o hospital, mas uma liminar, a justiça exigir. Então, pastorzão, a gente trabalha nessa área e os hospitais já não dão conta de atender as liminares judiciais. De tantas liminares que a gente consegue para poder o atendimento acontecer, já tem fila para atender as liminares. Ouvinte contando aqui que está 5 anos esperando para uma cirurgia. Outro ouvinte tem 3 anos que eu tento fazer uma ressonância, diz aqui nossa querida ouvinte. Outro ouvinte aqui diz, eu tive hérnia de disco, inflamação e tal, fiquei aqui quantos anos, ouvinte? Quantos anos? 3 anos esperando. Gente, é uma realidade. Isso aqui é o seguinte, é certo? É aquilo que a maioria das pessoas, porque antigamente, na época do pastor Carlos Pedro, que ele é o mais velho aqui entre nós, as pessoas iam para a fila do INPS de madrugada, né? E eram atendidas. Sim. Elas iam para a fila de madrugada, mas eram atendidos. Hoje você vai qualquer hora do dia ou da noite e tal. E aí você tem o lugar que não atende, você tem um lugar que não tem o médico X, que não tem o médico Y, e a pessoa fica ali ao léu, né, na expectativa de alguma coisa. Então, a questão que envolve saúde para todos nós é fundamental. Enfim. Saúde é fundamental para nossa vida. Sem ela, as coisas ficam extremamente complexas. Nós precisamos de cuidados especiais com isso. Liderança das igrejas podem ajudar, os diáconos especialmente, que tem essa missão extraordinária, podem ajudar. Todo mundo pode ajudar. Se a igreja não ajudar, gente, o negócio tá ruim. Sem igreja, você não dá nem para imaginar. É verdade. Dá nem para imaginar. Trabalho de recuperação de viciados em drogas. Tá ruim. Tira a igreja para você ver. O negócio é muito mais complexo. Mas políticos, gestores públicos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, todo mundo tem responsabilidade nisso. Todo mundo tem responsabilidade nisso. A gente não pode mais passar isso como se isso fosse uma coisa qualquer. Eu estou à vontade para dizer isso, que já que passou a campanha, ninguém vai achar que eu estou fazendo nada para um lado ou para o outro, e quem me acompanha aqui ao longo dos anos sabe que essa aqui é a tribuna que nós temos.
Esse é o lugar da fala. Mas infelizmente, Também, JR, muitas vezes a igreja está comprometida com o mecanismo. Verdade. Com o sistema, né? Verdade. Então nós precisamos realmente pensar sobre isso. Cara, o que é uma papel telinha. profético da igreja de denunciar, e às vezes a igreja não denuncia, o pastor não denuncia, porque tem uma conexão com o político, com o prefeito, com o governador, e isso realmente entristece. É preciso que nós cortemos também na própria carne, né, essa questão. Então, mas um pastor ter uma conivência é uma coisa, e todos os pastores serem coniventes é outra história. Então eu entendo que o próprio cidadão, ele precisa saber que o vereador que ele votou é responsável pela saúde dele. Aí não vai lá bater no gabinete porque não quer incomodar. Então não queremos mudança. E aí mas pastor, mas aí tem outro problema, né? É porque em alguns casos aqui no Rio, se ligar pro gabinete, o teu problema é resolvido. Eu tô ouvindo isso na televisão essa semana inteira. Ó, aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu não posso, mas... É o bolo? No outro município. É o bolo? O negócio do bolo? É o negócio da fatia aí. Da fatia do bolo. Se for lá na outra cidade, eu resolvo. Detran. Manda pra lá que eu resolvo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a população do Brasil, ela tem que acordar nessa consciência. Pergunta simples: a quem interessa que o sistema de saúde público no país não funcione? A quem interessa? Quem é que ganha com isso? A saúde particular. Não. Então vamos lá, saúde particular. Mas eu acho que... Então nós temos aí a possibilidade da saúde particular, especialmente planos de saúde vinculados, enfim, que tenham esse tipo de interesse. Eles têm lobbies, eles fazem isso. A corrupção é outra fonte para poder... Ou seja, para atrapalhar, não falta gente. Mas não falta área. Agora, e para ajudar? Eu vou defender a saúde particular... Porque no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem o dinheiro. O dinheiro da saúde pública, ele é liberado. Ele chega no intermediário, ele só não chega na ponta. Então o nosso problema no Brasil ainda não é o lobby da saúde particular total. É muito, muito, muito a falta de responsabilidade na gestão do dinheiro público. Muito bem, palavras dadas, ouvinte. E alguns podem estar dizendo assim, falaram, não fizeram nada. Eu não sou o governador nem o prefeito. Ouvinte, eu não sou o secretário de segurança. É o lugar da fala. Lugar da fala. Aqui é o lugar da nossa reflexão. É a hora do discurso. É essa hora aqui. É esse lugar que nós estamos. Agora, nós estamos vendo ouvidos aqui. Vou dar um exemplo aqui de um menino de 12 anos está ouvindo a gente. 12 anos está ouvindo a gente. Esse menino, encorajado, consciente, que poderá ser amanhã um político, ele poderá ter uma visão diferente. Sim. Às vezes a gente acha que a fala, ela é desprezível. Fala, mas não faz nada. Às vezes acha que é desprezível, mas não é. Nós começamos a falar sobre a palavra como bênção e a palavra como possibilidade de maldição. E quero terminar dizendo, nós precisamos construir um país diferente do país que nós temos hoje. E a saúde, para mim, assim, é o número um. Saúde, naturalmente, segurança, sem ela também você não tem como sair de casa para ir pro hospital. Hospitais, aí gente levando tiro dentro do hospital, quer dizer, uma coisa impressionante. Quero agradecer a palavra dos nossos debatedores, porque todos nós, quando falamos, também te esvazia um pouco, alivia um pouco, mas é uma situação muito, muito sofrida. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, muito obrigado à nossa menina da mesa, a pastora Raquel Dias. Um abraço, pastora, Deus abençoe. Um abraço, querido, que Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor Kleber, obrigada, Betinha, que estão aqui comigo. E um final de semana, um feriadão feliz e abençoado em Cristo Jesus. E deixo uma palavra a todos os pais: orem, que a Bíblia seja a vossa bússola, e diálogo e pedido de perdão vai ajudar bastante na tua casa. Pastor José Magalhães Furtado, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço aí para meu filho Ulisses e minha neta Helena, que aniversariaram no dia 4, também no distrito, pai e filha no mesmo dia.
Distrito Duque de Caxias, os pastores e pastores ESD Marisson. Um abraço para todos. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. Eu sou grato a Deus por esse momento, não posso deixar aqui de mandar um abraço para Alexandre Alves, para Kate Nogueira, para Mariana Rossetti, para Luiz Antônio, para Jeremias Pinheiro, essa galera toda aí que nos ouve, um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Pastor Gilson, obrigado, um abraço. Um abraço. Nós queremos dizer que realizaremos de 3 a 7 de dezembro um congresso sobre o Ministério com Famílias online, totalmente gratuito. Então, quem quiser se inscrever é congressoOicosonline.com.br, totalmente online, totalmente gratuito. E é a primeira vez que eu venho aqui depois da eleição do nosso amigo deputado Harold Oliveira, agora senador Harold Oliveira, que Deus abençoe nosso querido Harold e que ele seja bênção lá também no Senado. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos ilustres aniversariantes de hoje, a pastora Joana Prado do Ministério Pão da Vida do Parque Lafayette, o pastor Marcelo Assis da Igreja Missão Batista do Chavante, em Belfor Roxo, pastor Reinaldo de Paula da Igreja Nova Vida do Caxambi, completando hoje mais um ano de vida. Nós vamos orar com o pastor Carlos Pedro, vamos orar também pela nossa irmã Maria de Jesus, está nos acompanhando agora, precisa muito das nossas orações, uma querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos continuar orando uns pelos outros, pelo nosso país, pelo nosso Rio, pelo assunto da saúde, minha gente. Sabedoria que vem de Deus, vamos orar também para que Deus console aqueles que estão com seus corações enlutados, que Deus cure os que estão enfermos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós unimos nossas vozes e oramos, meu Deus, por todos aqueles que nos ouvem nesta manhã, início de tarde. Oramos, meu Senhor, por todos os necessitados, pelos aflitos, pelos enfermos, pelos policiais. Oramos pela política do nosso país. Oramos hoje pela Maria de Jesus, Senhor, que precisa de um socorro, de uma intervenção tua. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos pastora Joana Prado, pastor Marcelo de Assis, pastor Reinaldo de Paula, que estão aniversariando, e tantos outros. Nós os abençoamos e declaramos hoje, meu Pai, que a tua bênção, que a tua graça e a tua bondade estejam sobre os teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.